Tcharam. Boa noite. Boa noite. Começando mais uma live. Vou pegar aqui outro. Esperar um pouquinho, né? O pessoal fala que a gente é muito rápido, já entra, dá palavra, quando a pessoa quer entrar, já entrou, já foi. Já foi? Toma, já entrou já. Já entrou lá, mãe. Dona Wanda, paz. Suzy entrou. Vamos começar. Começar para dar tempo para tudo. Pronto? Pronto. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa série digital RJ em Alphaville. Eu sou Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Tudo bem com vocês? Boa noite, graça e paz. Bem-vindo à nossa célula digital EJN Alphaville. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre adoração que tira do deserto. Na terça-feira nós estávamos falando sobre Êxodo, né? Êxodo 1:8. Êxodo 1, 8 a 14. Só que a gente vai começar a falar hoje porque a gente falou sobre o deserto O deserto assim, né? Antes de estar no deserto, né? Antes de estar no deserto. Mas como a gente já conhece a palavra Sim. Agora de Moisés, tudo, do que foi, que ele foi o Salvador, para a gente entender a adoração que tira do deserto. Então, falar hoje sobre Isaías 35, 1, 10, né? Você quer ler? Não, pode ler, amor. Não tô com... Então vamos ler. Fala aqui: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas, cheio de flores. O deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Aqui pontos que eu deixei para a gente ver que da forma que está o deserto, que Deus possa tirar cada um, né? Mas que a gente tem que passar por esse deserto, né? Que Deus fala, transformar o deserto em um lugar fértil e maravilhoso, né? Que diz o quê? Que a gente precisa depender de Deus para sobreviver. Sim. Que Deus nos conduz no deserto para remover a nossa sujeira, aquilo que contaminou a nossa vida pelas coisas do mundo, né? Que Ele faz para moldar o nosso caráter, né? O que fala que não devemos desprezar o deserto, pois ele nos prepara para as bênçãos de Deus. O que falar dos desertos, né? Fazem parte da vida cristã, né? Pois é por meio deles que amadurecemos na fé e estreitamos nosso relacionamento com Deus. Por essa razão, Deus permite que seus filhos passem pelos desertos. Desertos assim, né? De formas de que cada um tem que passar pelo deserto, né? E a gente vendo por cada um, né? Às vezes comentando com o irmão e fala, não, eu não quero passar, não, eu não entrei no deserto, não. Ou se está no deserto, não quer sair. Não. Na verdade, muitas pessoas não entendem essa palavra deserto. Na verdade, o deserto nada mais é como descansar no Senhor. É o que a gente ouviu uma vez de uma irmã. Porque, você lembra na outra live, nós comentamos sobre esse tipo de deserto. Tem pessoas que se escravizam e ficam no deserto porque quer. Porque, na verdade, o intuito do deserto é você se estreitar, que o Alexandre falou. Mas com Deus. Deus vai começando a apertar, até você ter uma conexão com Deus. E aí, como é difícil fazer isso nas dificuldades. A gente sabe disso porque a gente já passou por isso. Então, assim, na dificuldade, muitas das pessoas, em vez de estar orando, as pessoas fazem o quê? Só reclamam. Não foi? Eu tinha comentado? Normalmente, sim, as pessoas não vê esse lado de estar pedindo ao Senhor. A gente viu isso na igreja.
Muitas das pessoas vão na igreja porque estão passando por dificuldades. Deserto. E desertos, assim, inacabáveis. Parece o deserto, parece os desertos do judeu, né? 40 anos, né? E aí sim, a gente fica pensando assim, vamos sair desse deserto? Como que a gente faz para sair desse deserto? Porque muitas pessoas vão na igreja e vai pedir oração. Tá ótimo, eu acho que um pastor precisa estar orando por você, né? Para estar intercedendo pela sua vida, mas sempre... Às vezes Deus quer que você tenha mais intimidade com Ele. Dependa dEle. Peça a Ele. Pode pedir para um pastor? Pode, mas não sempre. Você precisa buscar ao Senhor. Que é o mais importante, porque é só você e Ele. Uma vez falaram isso para mim, eu não entendia. Porque eu falava assim, você não vai me ajudar? Não vou te ajudar. Mas eu acho que nesse momento... uma irmã também chegou para mim e falou que você precisa estar você e Deus. E foi aí que eu comecei a crescer. É assim que a gente começa a crescer. Por isso que a gente precisa passar do deserto. A gente entende várias coisas de que no deserto a gente é tratado. Deus já coloca como uma passagem. A gente precisa passar. Mas também que Deus faz a gente passar para ter um testemunho, uma história de um amor que a gente possa amar. Por quê? Porque já é uma saída para muitas pessoas, que muitas perguntam, mas como que você saiu desse deserto? Porque o deserto tem várias coisas, vários processos, são problemas, doenças, problemas financeiros, problema de casamento, e não sai disso, não tem solução, pede ajuda, pede oração. Fica um ciclo, E não resolve. E não, fica aquele tem. ciclo. Acha que fica sem saída. Mas por a gente ter passado por todo esse processo, a gente vê que determinadas coisas a gente conseguiu sair do deserto. Com parte de família, parte de casamento, com família inteira, mas com os filhos também, processo, né, de interação com os nossos filhos hoje, né, a gente se conversa, não era como antigamente que cada um ia para o seu quarto, bom, às vezes nem falava bom dia, nem boa tarde, nada, e a gente hoje tem uma relação, conversa, compartilha, testemunha, momento, dá risada. Dá muita risada, graças ao Senhor. E é um momento até que a Fernanda está estudando sobremesa, de que a gente está fazendo a coisa certa, de que uma família em Cristo precisa estar em comunhão com os filhos, né? Então a gente preza muito isso. Na hora do almoço, com a HCO, hoje eu trabalho em casa, a Fernanda também está aqui, e a gente almoça todo mundo junto, né? Como também, às vezes, quando dá a janta, mas às vezes porque minha filha chega tarde ou não, do estágio dela, mas a gente tenta fazer tudo isso em família, né? Então é esse buscar de entendimento de que Deus coloca para fazer a coisa certa. Se você não faz, então Deus vai te apertar aquilo, ó, você está errando, o Espírito Santo vai te cutucando, né? Ó, tá errado, não tá certo, tem que fazer assim. E a gente vai caminhando assim, não tendo essa saída, mas Deus está te mostrando a saída e você não vai. O ser humano, ele sempre tende a ir pro lado do pecado, sabe? Você tende, mas não, eu vou pro meu lado, sabe? E a gente, muitas das vezes, não ouve Deus. Porque a gente pensa assim, não é Deus, não, eu vou fazer desse jeito, mas você sabe se foi direção de Deus? Muitas das vezes não, muitas das vezes é da nossa carne, do nosso jeito, do nosso jeito sempre. Então, tem que tomar cuidado, porque quanto isso que o Alexandre comentou, quanto mais a gente não ouvir Deus, mais a gente vai ficar camelando no deserto. Processo, gente. E nós passamos por isso, nós conseguimos. Falei assim, não aguento mais a seca. E para
pensar desse jeito. É isso que eu falei desde o começo. Nós precisamos entender que ele não é questão de passar no deserto. É descansar no Senhor. É ouvir a voz do Senhor. É muito entender também que a murmuração, né, que todo mundo sabe sobre a história de Moisés, né? O povo murmurava, reclamava, Deus estava provendo tudo ali, dando sombra durante o dia, com as nuvens, dando a luz do fogo ali para caminhar, dando comida, água, não faltando nada e o povo reclamando, né? Então, a gente tem que reconhecer que toda a situação hoje em Cristo, a gente entende que se acontecer alguma coisa ali, a gente não vai, pô, Mas por que aconteceu isso? Antes, lembra, no começo da vida cristã, a gente reclamava, pô, senhor, você não tá aqui, pô, por que está acontecendo isso, senhor? Tá acontecendo Pô, todas as senhor, coisas mas por quê, erradas. né? Mas por quê? Porque a gente precisa entender que de um lado Deus está provendo, de um lado Ele está cuidando, de um lado Ele está protegendo, de um lado Ele está nos livrando desse mal, né? Dando livramento às vezes e a gente reclamando, né? Verdade. Eu falei muito mais hoje, eu entendo, né? Se o Senhor, eu falo, se o Senhor falou, se eu está passando por essa situação, então a gente vê que teria algo pior. Então a gente agradece ao Senhor por dar esse livramento. Poderia ser pior, ele poderia falar assim, ia ser pior, mas não, Deus pela sua misericórdia, Ele nos livra a situação, mas também que a gente possa entender que Deus está no comando de tudo, da situação das nossas vidas, não só minha esposa, meus filhos, né? Mas que a gente possa entender que Deus está cuidando, isso eu tenho certeza, hoje, porque a gente pergunta, se o Senhor permitiu, então o Senhor tem um propósito, uma ligação, Sim. É sempre assim, gente. Se o Senhor permitiu, então tem um propósito, de uma ligação, de uma situação, de uma pessoa, de um trabalho, né, de levar a palavra, então tudo tem uma ligação, né? Verdade. Mas é isso. Muito? Eu falei muito? Você falou? Não falou? Mas vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por esse tempo, que tem muitas pessoas também, nossos irmãos em Cristo que vão fazer, e a gente precisa também estar junto em oração. Pai querido, coloca na tua presença agora nossas vidas, não só a minha família, mas de todos que estão aqui na live agora, presentes, Senhor, ao vivo, e que o Senhor cuide de cada um, cuide de cada família, Senhor, proteja todos, Senhor, dê livramento, como assim a tua palavra, e que todos assim, que estão com uma dificuldade, estão passando pelo deserto, o Senhor dê a saída, Senhor, dê a luz que o Senhor propõe, dê sim, Pai, o sustento de cada coisa também, por livramento, entendimento, pela cura, e que o Senhor conduza mesmo a todos nós, Senhor, para a saída, e que possamos sim, Pai, estar sempre na tua graça, que possamos sim, Pai, ser instrumento da tua graça, do teu amor, não só para nós como família, mas como irmãos, como também para muitas pessoas que não entendem o processo, que não entendem que Cristo pode salvar, que Cristo pode alimentar, que Cristo pode curar. Então a gente possa estar orando por agradecimento pelo dia de hoje, conduz as nossas vidas, consagro sim, Pai, a todos que também vão ver depois dessa live. Sim, Pai, em nome de Jesus agradeço por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, consagro nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não, pensei que tinha caído. A nossa internet está caindo. Vai embora. Aproveitando, gente, para estar convidando vocês, vai ter um culto especial nesse domingo. Aproveitando também para estar convidando vocês para estar participando do nosso culto, que fica na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Curta, compartilhe nossos vídeos. Tem um grupo de WhatsApp também, se vocês quiserem tirar dúvida com a gente, conversar. Estamos à disposição, tá lá no link lá na bio. E temos também um canal no YouTube, se vocês quiserem também, puderem se inscrever, curtir, né, amor? Lembrando que... lembrando também, tem mais coisa? No domingo, 15 minutos antes, o profeta Vinícius vai estar ungindo a todos os doentes, todas as pessoas que estão necessitando uma cura, de acreditar mesmo que Jesus possa curar.
ele vai estar ministrando isso 15 minutos antes do culto, ungindo todas as pessoas que querem ser curadas. E que também a gente possa entender todo o processo, sim, de cada um, né? E buscar ao Senhor, né? Possamos sempre estar esperando e também agradecendo. Em nome de Jesus. Não, Gente, Jesus. obrigada. Suzy, obrigada. Sansão Sandoval, obrigada. Tem gente aqui, eu não consigo mexer aqui no negócio para subir e descer. Dona Wanda, obrigada, viu? Agradecendo a todos aí pela... Deus abençoe vocês. Jesus ama vocês, nós também. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe.